Senhor não leva ele para um jardim e mostra, olha a beleza daquilo que eu construí, olha esse mar bonito que eu fiz, olha essas nuvens lindas, olha, vamos ver o pôr do sol, profeta. Vem cá, profeta, eu vou te levar para ver o pôr do sol. Olha as cores lindas que eu criei. Olha as plantas bonitas que eu fiz. Não, Deus não faz isso. Deus pega um profeta e leva ele para um lugar onde estava cheio de ossos. Leva ele para o pior lugar que tinha. Leva ele para o cemitério. Quem aqui gostaria de passear no cemitério? Ninguém. Ninguém, pode amarrar aí mesmo. Porque a gente não quer uma coisa dessa. Mas Deus quis. Que engraçado. As vontades de Deus são diferentes das nossas vontades. Deus pega um profeta e não leva ele para ver a praia, né? Olha só, Barra Velha, que coisa linda. Vamos ver a praia de Itajuba. Vamos ver a praia do Grande. Olha que branquinhas são essas águas. Olha que pedras lindas. Olha aquela ilha que linda. Não, Deus leva o profeta para onde? Para um cemitério. Para ver o quê? O que tem no cemitério? Ossos. E não eram qualquer ossos. Ossos envelhecidos. Já estavam muito secos. Então, próximo. Ele me levou de um lado para o outro. Levou ele para passear ali e olhar aqueles ossos. Dizer, ó, esse é maior, esse é menor, né? Olha esse osso aqui. Quem devia ser essa pessoa era mais alta. Essa pessoa era mais baixa, né? E ali ele diz que leva ele de um lado para o outro entre eles. E pôde ver que eram enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Continua. E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Olha a pergunta de Deus. Aqueles ossos já eram de pessoas que haviam falecido, morrido. E a pergunta de Deus, já foi, não é? Essa é a nossa mentalidade. Mas a mentalidade de Deus, trazer ressurreição. Ele diz assim, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E olha a sabedoria do profeta. Como você diria, se Deus fizesse essa pergunta para você? Claro que não, né, meu Deus? Já morreram, já se foram, né? Mas quem estava falando era o autor da vida, aquele que dá vida a todas as coisas. Então, olha só que sábio esse profeta. Ele responde, ô soberano Senhor, só tu sabes, tu que sabes se eles podem viver. Eu não sei dizer, porque por mim talvez eu diria não, né? Mas se é o Senhor quem está perguntando, como que eu vou dizer diante daquele que criou, que tudo fez? Pode continuar. Então ele me disse, profetize a esses ossos. Olha só o que Deus diz para o profeta. Profetize a esses ossos. Profetize aquilo que não tem vida, para que volte a viver. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É fácil pregar para as pessoas que querem ouvir, que gostam da palavra de Deus, sim ou não? Mas pregar para pessoas que não querem ouvir e desprezam e rejeitam a palavra de Deus, a gente não procura fazer isso. Você vai pregar para alguém que você sabe que não é vivo, que não tem vida, que não quer ter vida? Não, é ficar dando murro em ponto de faca, não é assim? Mas Deus diz que eles poderiam viver. E aí ele diz, então profetiza, antes um pouquinho. E ele disse, diga a esses ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E quem era a palavra? Do Senhor. Quem estava falando? Hã? Não. Quem estava falando? O profeta. Deus estava falando com o profeta, mas quem estava falando com os ossos? O profeta. O profeta estava falando para os ossos o que Deus estava falando, o que o Senhor estava dizendo. Amém? Amém. Tem um diferencial quando é você quem está dizendo e quando é o Senhor quem está falando através de você. Quem entende? Tem muita diferença. Às vezes a gente
quer que as pessoas se tornem aquilo que nós achamos que elas têm que se tornar. Mas a palavra, quem está falando sou eu, e elas não vão se tornar. Agora, quando eu estou falando segundo a palavra do Senhor, até aquilo que é osso e osso seco torna-se a viver. Você entende? Não entenderam, né? Vou repetir então. Eu gosto de igreja viva, tá? Amém. Alguns nossos vão viver aqui hoje. Em nome de Jesus. Porque a gente acha que porque a gente está aqui, em carne e osso, né? A gente acha que a gente está vivo. A vida é diferente de você só respirar e comer. Você entende? Você não nasceu só para comer e beber. Você nasceu. Eu estava falando isso para uma pessoa hoje. Eu disse, olha, se tu cumpre o propósito de Deus, tem uma unção. E se tu tem unção, tu tem vida. E se tu tem vida, tu tem alegria e todo mundo te percebe. Mas quando tu está fora do propósito, quando tu está fora da vontade de Deus, falta unção. E se falta unção, tu é só um pedaço de carne ambulante respirando na terra. E eu não quero ser só um pedaço de carne ambulante respirando na terra. Amém? Eu estou tirando o oxigênio dos outros. Você entende? Então você precisa entender que você nasceu com uma missão. Você tem um propósito e você precisa entender aonde Deus quer te levar. Aqui Deus leva o Ezequiel para o cemitério. Amém? Eu não sei para onde Deus tem levado você. Mas se Deus tem levado você para algum lugar, você precisa se arrumar e aprender a gostar da chamada de Deus para a sua vida. Você entende? Para isso eu preciso entender quem eu sou. Às vezes nós não sabemos quem nós somos. O Ezequiel só consegue profetizar aqui num cemitério e dizer aquilo que Deus estava dizendo, porque ele reconhecia quem ele era. Ele sabia que ele era um profeta. E ele sabia que a palavra de Deus na boca dele se tornava vida até para ossos secos. Você entende? Nós olhamos a história do patinho feio, né? A gente diz assim, ó. E ele se transformou em um grande cisne. Não! Está errado. Ele não se transformou em um grande cisne. Ele já era um grande cisne. Ele só estava no lugar errado. Você entende? Então você já é, você não se tornou. Você já é alguém que já tem uma identidade dentro de você. Uma identidade de filho de Deus. Uma identidade de homem de Deus. Você já é a imagem e a semelhança de Deus. Você só se desfigurou. Entende? Nós fomos na célula lá em Blumenau e uma abelha estava girando assim, de repente ela pegou no meu cabelo, eu fui fazer assim, passei a mão e a abelha ferrou aqui meu dedo. Esse agora eu nem sei mais qual é esse. Ferrou aqui e na hora eu, tirei o ferrão, meu marido espremeu ali, e daí meu dedo já inchou na mesma hora, e aí coçava, e daí eu fui olhar entre um dedo e o outro, um estava gigante e o outro estava normal, né? Então eu fiquei pensando sobre isso. Pensei, assim que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas quando um veneno entra no nosso corpo, na nossa mente, nós ficamos diferentes da imagem que Deus nos fez, da imagem que Deus nos criou. E eu fiquei olhando meu dedo e digo, meu Deus, como fica diferente. E coçava, eu acordava coçando, tudo por causa de um veneno, de um ferrão, de uma abelha. Então ficou desfigurado. Você entende? Não quer dizer que não é a imagem de Deus, quer dizer que está desfigurado, porque um veneno entrou dentro de nós, contaminou o nosso sangue, contaminou a nossa carne, contaminou a nossa mente, e nós ficamos desfigurados. Mas nós já fomos feitos à imagem de Deus, mas não estamos à imagem de Deus quando estamos intoxicados pelo sistema do mundo, intoxicados pelas mentiras que foram pregadas para nós, ensinadas a nós, intoxicados por tanto pecado que a nossa carne carrega e deseja. Você entende? Então nós ficamos diferentes da imagem e da semelhança com a qual nós fomos criados. Mas naquela imagem, mas tira o veneno, desincha ali. Você consegue entender? Quando você olha, ficou a imagem e a semelhança de Deus. Então esse patinho feio, ele não era um patinho feio. Ele já tinha identidade disso,
um grande cisne. Você entende? Quando ele entendeu quem ele era, o que acontece? Muda toda a história da vida dele. Quando você entende quem você é, toda a história já muda. Você entende? Mas enquanto você não entende quem você é, você entende que você é um patinho feio, que nada dá certo, que as coisas não funcionam, que o mundo é assim mesmo, que a vida sempre foi difícil para você, que o seu pai disse que você não ia dar certo, que a sua mãe disse que não dava para você ter, e tantas coisas que você ouviu e você acabou acreditando por não entender quem de fato você é. Amém? Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele faz uma pergunta. Ele diz assim para o Pedro, para os discípulos dele, né, dos 12 ali: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos dele. Aí Pedro imediatamente, rapidinho, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Pedro podia dizer assim: ah, tu é aquele que nasceu numa manjedoura? Você consegue entender? Não. Enfim. Você é aquele que nasceu numa manjedoura, porque Jesus poderia ter uma crise de identidade ali, sim ou não? Puxa, eu sou mais pobre, eu nasci numa manjedoura, nem lugar para mim nascer tinha. Puxa, eu sou aquele que tive que fugir do Herodes. Puxa, eu sou aquele que nasci do filho do carpinteiro. Puxa, eu sou aquele isso, eu sou aquele. E ele poderia ter N argumentos, mas não, ele sabia qual era a sua identidade, a identidade de um filho de Deus. E ali o discípulo dele, disse: tu és o Cristo, ou seja, tu és o ungido. Amém? Tu és ungido, o Cristo, o filho de um Deus vivo. Deus nem era reconhecido como Pai, somente Jesus chamava Deus de Pai. E ali Cristo, Pedro diz que ele era o filho de um Deus que era vivo. Meu Deus. Aí Jesus diz: nem carne nem sangue foi o que te revelou isso. Porque Jesus já sabia a sua identidade. Ele já entendia quem ele era. Ele já compreendia. Eu só vou conseguir profetizar, eu só vou conseguir governar quem profetiza governa. Eu só vou conseguir profetizar, governar, quando eu entendo quem eu sou. Você consegue entender? Pedro era de um jeito, mas esse Pedro que reconhece Jesus e tem essa revelação de quem Jesus era, um Cristo, um ungido, um filho de um Deus vivo. Unção é capacitação. Ele diz assim, Jesus diz para ele: e tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus então dá identidade para o Pedro, assim que ele reconhece a identidade de Jesus. Olha para a pessoa que está perto de você: você só vai saber sua identidade quando você reconhece a identidade de Jesus, a identidade de Deus. Você só reconhece Deus como Senhor. Você entende? Aí então Deus afirma e reafirma a sua identidade. E ali o veneno sai e você então se identifica com a imagem e a semelhança dele. E Jesus então diz para ele: tu és Pedro, e sobre esta rocha, Jesus estava falando, eu vou edificar a minha igreja. Jesus estava falando dele, mas estava dizendo para ele que tu era Pedro, pedra. Você é rocha também. Você está entendendo? Tu é Pedro, tu é uma rocha. Tu é alguém que é firme. Você está entendendo? Ali Jesus reafirma a identidade do Pedro. Não sei se você está entendendo, mas aqui tem muita pérola para você sair daqui hoje como um grande gigante, uma grande gigante na terra. Para você entender que Deus requer de mim, de você. Não é o lugar aonde Deus nos leva, é o quanto eu sei quem eu sou e o quanto a palavra de Deus dentro de mim pode fazer naquele lugar. Entende? Amém. Amém?
pegar alguém bonitinho e profetizar, pegar alguém certinho, alguém já abençoadinho e profetizar, que mistério tem? Você só vai agora pegar alguém que não vale nada. Você está entendendo? Que ninguém dá crédito, que ninguém valoriza, e profetizar, e declarar, e investir, e acreditar, é ali que está o seu valor de profeta. O seu valor de profeta não está em merecer, em dar crédito àquele que já está bom, que já tem tudo. Agora, você valorizar aquilo que não tem valor, aquilo que é osso seco, e fazer com que aquilo que não tem vida reviva, é que faz de você um grande homem de Deus. A sua identidade é para isso. A identidade de vida é para isso. Sabe que você não tinha valor? Jesus não veio para nós. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E Jesus fez o quê? Então, veio para os gentios. Então, deu para nós essa graça de poder recebê-lo também. Mas não era para nós. Graças a Deus por isso. Amém. Né? Você creu, você recebeu Jesus e você também se transforma em um filho de Deus. Então você é um filho, amém? Quando você reconhece Jesus como Senhor. Então essa palavra também em você traz vida nos ambientes, mas eu preciso saber quem eu sou. Um filho, uma filha de Deus, amém? E quando você reconhece quem você é a imagem e a semelhança de Deus, então a palavra de Deus dada a você, lançada, faz muita diferença nos ambientes e nos lugares onde Deus te levar. Você tem que entender isso. Porque tem palavras que nós lançamos que não dão frutos. Quem já viveu isso? E a gente sai frustrado, não sai? A gente diz, puxa vida, porque não foi o Espírito quem te levou. Você entende? Mas aonde o Espírito te leva, e você profetiza, ali então, se você reconhece quem você é. Porque se você não reconhece que você é imagem e filho de Deus, você não profetiza. Hoje eu estava pensando, a gente falou muito sobre honrar os nossos superiores, mas honrar também aqueles que estão debaixo de nós. Você entende porque Jesus te honrou ou não te honrou? Te honrou ou não te honrou? Quem é você? Quem sou eu? Para ele nos querer como irmãos, não é? Pergunta aí para a pessoa que está perto de você, você ia me querer como irmão? Ai, não sei, deixa eu pensar, vou contar até 10. Né? Não sei, né? Mas Jesus me quis. Você entende? Chatinha, enjoadinha, né? Às vezes, né? Murmurenta, às vezes, mas ele me quis. Porque ele não olhou como eu estou, ele olhou como eu vou ficar. Ele entendeu que eu era um osso seco, mas que a palavra dele dentro de mim iria trazer vida de Deus em mim. Você entende? Então Deus, ele não olha como você está agora, Deus olha lá na frente, como você vai ficar. Os olhos de Deus são para o futuro, não para o presente. Porque se ele olhar para o presente, ninguém vai querer. Mas como ele trabalha, e o trabalho dele é artesanal, e ele é um grande artista, todos os dias ele dá uma arrumadinha, todos os dias ele dá uma palavra, você entende? E você recebendo aquela palavra, quando você reconhece quem ele é, você recebe a palavra, e você se amolda a ela, você vai ficando lindo, linda. Você vai ficando de volta à imagem e à semelhança que você já tem, mas que ficou desfigurado devido aos venenos que nós absorvemos ou fomos picados. Você entende? Então eu não sei como você se vê, eu não sei como você se enxerga, eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que o seu pai disse, o que a sua mãe disse, o que a sua professora disse, o que os seus parentes disseram de você, mas eu sei o que Deus diz a seu respeito. Amém? Amém. Então, quando eu escuto o que Deus diz, esses venenos saem de dentro de mim. Aqui o profeta, ele diz assim, Senhor, tu que sabes
reconhece que o Senhor tem muito poder. Ele reconhece que Deus pode, e se Deus quiser, ele poderia mudar. Então Deus diz para ele: profetiza. E se eu reconheço quem eu sou, eu profetizo. E se eu reconheço o governo de Deus na minha vida, eu profetizo. Mas se eu não reconheço o governo de Deus na minha vida, eu amaldiçoo. Você entende? Eu desprezo as oportunidades. O que eu faço? Eu desfaço daquilo que Deus está dizendo. Porque a mente incrédula é desse jeito. Ela não consegue acreditar que o moço pode reviver. Que está tudo bem, porque é o normal, mas Deus não me chamou para viver o normal. Deus me chamou para viver o sobrenatural. Porque é para isso que Deus leva ele em espiritual. Você entende? Então, profetizar sobre tudo que está fácil, profetizar sobre a igreja é fácil. Eles estão aqui ouvindo a palavra, mas profetizar sobre aqueles que não escutam a palavra, sobre aqueles que você vê que estão fazendo tudo errado, requer que você reconheça quem você é. Se você sabe da sua identidade, você então entende. Então, difícil para o patinho feio conseguir profetizar. Porque ele não era aceito. Por que ele não era aceito? Sendo que ele era um grande cisne. Porque a identidade dele não estava ainda correta. Ele ainda não entendia quem ele era. Então ele não era aceito. Quando você não entende sua identidade, você se sente assim, um pato feio. Mas quando você consegue entender para que você nasceu e quem é você, eu sou rocha. Você entende? Tu és Pedro, mas tu és rocha. Mas sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. Tipo, tu é uma rocha. Tu é um cara firme. Tu não é um banana. Tu não é um frouxo. Né? Para as mulheres, tu não é uma rasgação de seda. Tu não é essa chorona. Tu não é essa. Tu não é essa goteira. Você entende? Ou tu não é esse trator que sai passando por cima de todo mundo. Porque às vezes a gente acha que a gente é isso. Trator de esteira que sai da frente que eu estou indo. E não quer nem saber. E se não sair da minha frente, eu estou pisando e amassando. Porque eu sou eu. Não é para você ter uma identidade assim. Mas é para você entender quem você é para profetizar. Não para sair passando por cima de todo mundo. Tem que ter respeito, entendeu? Com os superiores e respeito com os inferiores. Eu preciso entender quem eu sou. Senão eu não vou semear, senão eu não vou profetizar. Eu preciso entender para que uma aliança. Você entende? Você tem uma aliança com Deus. Quando você entende com quem você tem aliança, você faz exatamente aquilo que Ele está pedindo. Hoje eu estava em casa, e do nada o telefone tocou, fui atender, e tinha uma pastora. E aí ela falou para mim assim: Pastora Suzy, eu quero lançar sementes sobre a sua vida. E começou a lhe dizer tudo que eu sou. Quanto eu já perdi, mas que o que eu perdi não diz quem eu sou. O que diz quem eu sou é um lugar onde eu estou e como eu me posiciono. E foi lançando sementes e falou para mim: olha, nós temos uma aliança, essa aliança é linda e eu quero dizer para ti o quanto tu é importante para o reino. E foi falando. Eu pensei: meu Deus, essa pessoa nunca me liga. Nunca fala essas coisas. Entende? Ela fala assim, mas tipo, esporadicamente. E eu fiquei pensando: o que fez a pessoa? Eu pensei: de repente vai ter um pedido por trás disso? Tem um interesse por trás disso. E ela foi falando e não acabava mais. E eu pensei: bom, agora vai vir, né? Agora vai vir. E não. Ele não veio. E eu pensei: meu, não tinha interesse. Não, era o Espírito Santo usando alguém para afirmar minha identidade.
Você entende? Dizendo para mim quem eu sou. Eu achando, olha a mente carnal. Tem algum interesse, ela vai fazer algum pedido para me mover a favor dela. Por isso que ela está lambendo, por isso que ela está levantando. Não era isso. Quando a gente honra, a gente lançou uma semente. Automaticamente, Deus levanta alguém. Eu honro os que me honram, diz o Senhor. Você entende? Então ali ela me colocou numa posição de honra. E disse para mim tudo que eu sou. E ali eu vi que era o Espírito Santo. O Espírito de Deus levou ela lá no cemitério. E dizer para esse osso aqui, né? Levanta e revive, porque tu não és esse osso seco. Tu é alguém muito importante no reino de Deus. Amém? E é isso. Como eu recebi, eu também vou dar. E se você entende quem você é, você consegue então profetizar, você consegue lançar sementes, você consegue dizer, levantar. Lá em Atos, no capítulo de número 3, dá para botar lá? Olha só. Aqui é esse Pedro, que Jesus profetiza sobre ele. Pedro, você me ama? Amo, então vai apacentar meus ovelhas. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Então, vai apacentar os cordeirinhos. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. E aí esse Pedro se levanta, porque ali ele entendeu qual era o propósito dele. Uma coisa é você saber quem você é, outra coisa é saber para que você existe. Não é só para posar de filho de Deus, só para ser diretamente e desfilar nas passarelas como um filho de Deus. Mas você existe com um propósito. E aqui Jesus dá destino para o Pedro. Quem entendeu? Entendeu? O mundo pede isso, que você desfile como diante de princesa, de princeso, né? Não. Jesus não é isso. Jesus é um grande príncipe da paz, um rei dos reis agora, né? Depois que ele morreu naquela cruz, ele se tornou o rei dos reis. Porque ele cumpriu um propósito. E aí, esse Pedro aí, que reconhece Jesus, e Jesus então também reconhece ele como uma rocha, também dá destino para ele. Agora ele, com a sua identidade firmada e afirmada, ele vai lá e ele diz: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. O aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Então, tinha alguém que era aleijado, que estava na igreja, na frente da igreja, todos os dias pedindo um dinheirinho aí, preciso pagar minha conta de luz, preciso pagar minha água, quero comprar um pãozinho, estou com fome. E todos os dias ele ficava ali esmolando, pedindo alguma coisa, E aí, aonde ele ia pedir? Na igreja. Por que na igreja? Porque no templo. Porque as pessoas no templo têm consciência de que tem que ajudar um ao outro, sim ou não? As pessoas no templo não estão no templo só para estarem no templo. Elas têm uma consciência de que elas são alguém sobre. Não para desfilar, mas para cuidar. E não cuidar de quem já está sendo cuidado. Cuidar de quem não está sendo cuidado. Aí aqui diz que, ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes o quê? Esmola. Para quem que ele vai pedir? Para quem tem uma identidade firmada. Para quem que ele vai pedir? Para quem já tem destino sobre o que fazer com a sua identidade. Aí ele diz assim, volta um pouquinho. Ao ver Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes o quê? Esmola. Pergunta para a pessoa que está perto de você, sabe? Para quem você anda pedindo? Diga, saiba para quem pedir. Amém? Se a pessoa que você está pedindo tem identidade firmada e tem destino, ela vai profetizar. Ela vai fazer além do que você está pedindo. Ela vai fazer o que
Mas se você está pedindo alguém que não tem uma identidade firmada e não tem um destino já apontado, ela não vai saber, ela vai dar o que você está pedindo só. E aí amanhã você vai precisar de novo, e depois de novo, e depois de novo, e tudo vai se repetindo. Porque o que não se transforma, se repete. Aí, ao ver Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Olha, Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse, olha o que Pedro diz, igualzinho Ezequiel fala, não é? Não é? Olha só o que ele diz, olha para nós. Olha para nós, não olha para a tua paralisia, não olha para aquilo que você tem de aleijado, olha para nós. E ele olha. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Nenhum homem sabia o que ia receber, mas ele soube pedir. E a partir daquele pedido, ele pediu para quem tinha identidade firmada, ele pediu para quem tinha destino apontado. Pedro disse, não tenho prata e nem ouro. Puxa, um apóstolo, hein? Não tem prata e não tem ouro? Sempre isso me pega. Eu fico pensando, cadê a pesca milagrosa que Jesus fez? Cadê o dinheiro que ele ganhou daquela pesca? E foi muito dinheiro ali. Muita pesca. Jesus fez uma pesca milagrosa por 2 vezes. 153 grandes peixes. Deve ter dado uma fortuna em dinheiro. Esse Pedro aqui é esse Pedro lá. Mas aqui esse Pedro diz que ele não tem, porque ele não estava mais se importando com o dinheiro, nem com a pesca milagrosa. Você entende? Ele estava vivendo pela fé, por aquilo que Deus dava para ele. Para ele não era mais tão importante a pesca, não era mais tão importante o dinheiro, era mais importante aonde Deus estava levando ele. É difícil, isso é difícil, né, para todo mundo, né? Porque tem que entrar realmente tem que entender o que é valor para você. Às vezes para um o valor ainda está no dinheiro, você entende? Para outro o valor ainda está em coisas. Mas quando nós entendemos a nossa identidade, Jesus disse, olha, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Tipo, como assim? Tipo, não era isso que era importante para Jesus. Você entende? Ele também tinha ouro, incenso, mirra, que ele ganhou lá dos magos para poder viver, né, quando ele era um bebê. Então ele tinha também, mas ele não estava se importando com aquilo. Ele estava se importando com onde o Espírito Santo estava levando ele. Ele disse para os discípulos que não levassem nada, que aonde eles batessem, né, ali, que levassem só uma sandália, só. Não era importante carregar muita coisa, era importante fazer a obra. E deixar a paz no lugar, e se eles não quisessem, então que eles sacudissem. Bom, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a você. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda! Amém. O que ele dá? Profecia, semente, palavra de vida. Você entende? E o que acontece quando ele dá essa profecia, essa semente, essa palavra de vida? Você entende como está faltando vida na sua boca? Quem entendeu o que eu estou falando? Se você não tem essa identidade firmada e você não sabe o destino que Deus te deu, você não vai conseguir profetizar. E as coisas não vão acontecer, vão paralisar. Você vai ficar andando no deserto 40 anos. O povo do Egito ficou 40 anos rodando, porque não tinham a identidade deles firmada, eles murmuravam. Eles eram totalmente dependentes de Deus. Quando a palavra de Deus em nós, lançada, cria também, porque você tem o DNA do Criador. Quem entendeu? Quando Josué e Caleb descobrem isso, olha, a terra é tudo que Deus prometeu. Eita! Subamos e conquistamos aquela terra. É só para vocês acordarem. Subamos e conquistamos aquela terra. Ô, glória! Isso aí, irmão. Né? Conquista aquilo que Deus
maná? Você entende? Eu vou ficar aqui reclamando das cebolas e dos pepinos do Egito? Ai, que saudade da cebola. Ai, que saudade dos pepinos do Egito. Eu vou ficar aqui comendo cordonice se eu posso, se tem uma terra que mana leite, mana mel, tem uvas gigantes, você entende? Subamos e conquistamos porque Deus nos prometeu. Tinha a sua identidade firmada. Mas só 2 de 600 mil com identidade firmada. E só os 2 de 600 mil e um novo povo que não tinha mente escravizada consegue entrar naquela terra que Deus havia prometido. Então não adianta se você pode ter uma promessa, mas se você não entender que você não é mais um patinho feio, você entende? Se você entender que você sempre foi um cisne, mas alguém decidiu que você era um patinho, mas que você era feio, colocou você no lugar errado, e você acreditou por causa das toxinas. Mas quando você entende, Deus te traz de volta e diz: olha, não, tu não é isso aí. Tu não é só uma criação. Tu é o meu filho. E meu filho, tu foi criado para isso. Tu tem um destino. Deus acredita em você. Aí ele segura pela mão direita, ajuda o paralítico a se levantar e imediatamente, não foi 3 dias depois, na hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Porque alguém firme, alguém que entendeu que era rocha, consegue dar destino a outro para também ficar firme. Se você balança e tem dúvidas, você não vai conseguir fazer. Se você tem vergonha, fica com medo. Por que eu tenho vergonha? Porque eu não estou segura de quem eu sou. Quantas vezes, o que faz eu ficar seguro? O que faz você ficar segura? Palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais seguro você fica. Você entende? Você vai lendo. E você vai lendo e lendo e lendo e lendo e lendo e lendo. Sabe o que você vai estar adquirindo? Segurança, firmeza. Você sabe aonde você vai, você sabe como você se expressa, você sabe do que você está falando, porque a palavra não é sua, mas é daquele que construiu todas as coisas que fez você e fez aquele a quem você está levando essa palavra. Isso faz de você alguém seguro, alguém firme. Então alguém firme firma. Firma pés e firma tornozelos. Tira da paralisia. Amém. Tira da doença, tira do veneno que intoxicou e não deixou aquela pessoa se tornar a imagem de Deus. Quem entendeu? Então, segurando pela mão, ajudou a se levantar e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Para que eu possa afirmar vocês, eu preciso estar firmada. Para que eu possa dar destino a vocês, eu preciso entender o meu destino. Sabe o que esse homem faz depois que ele tem as pernas firmadas e os tornozelos, os pés? Vocês sabem? Já sabem, né? Mas mesmo assim eu vou falar. Vamos lá. Deu um salto. Quem que está dando salto aqui? Um aleijado. Não, um ex-aleijado. Um aleijado que estava pedindo esmola todos os dias na porta da igreja, dá um salto, se põe de pé e começa a andar. Ele salta. Como Pedro fez quando recebeu sua firmeza em Jesus, assim também aqueles a quem ele tocava, aqueles a quem ele ministrava, aqueles a quem falava, ele também dava destino a eles. Quando ele entendeu que ele era um grande cisne, ele só estava no lugar errado.
Aí ele diz assim, ó, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quem é que louva a Deus na Bíblia? Pedro, quando ganha aquela pesca milagrosa, ele não dá bola para a pesca. Ele se ajoelha e ele louva a Jesus, adora Jesus. E diz, quem és tu? E fica maravilhado com Jesus. Ele não fica maravilhado com a pesca, mas com o que Jesus faz. E Jesus diz, vem e me segue, porque agora eu vou fazer de ti um pescador de homens. Sabe o que ele faz? Quem é que deixaria a sua pesca milagrosa que Jesus deu? O seu presente, o seu grande milagre para seguir Jesus? Não é para qualquer um. É para quem realmente louva e adora. Você entende? Já pensou você ganhar 100 mil reais hoje? 100 mil? Vamos botar um pouquinho mais? 1 milhão. 1 milhão? Vamos botar 100 mil para a gente poder pensar, porque às vezes 1 milhão a mente não consegue alcançar, né? Vamos botar 100 mil, que é uma emergência agora. Você ganhar 100 mil agora, né? E você dizer assim, ó, minha família, pega aí esses 100 mil e vão viver, tá? Que eu vou seguir Jesus. Quem faria isso? O Pedro fez. Porque ele teve sua identidade firmada. Para onde ele estava indo, ele não precisava do dinheiro, ele precisava daquilo, aquilo chamou a atenção dele. Então ele não estava nem aí para o dinheiro, nem para a pesca. Ele era pescador e ele sabia que só ele podia fazer aquilo que foi feito. E pescador nenhum tinha conseguido. Você entende? Então as coisas vão perdendo valor. E aquilo que realmente, aquele que dá identidade para você é que tem valor. Gente, levantar um cemitério de ossos secos e fazer com que aquele cemitério se torne um grande exército de homens, aonde está o valor? Você entende? E o Pedro, nesse processo de 3 anos, se torna um evangelista. E evangelista, ele se torna um pastor. E de um pastor, ele se torna um apóstolo. Ele passa por 3 fases ali. Porque Jesus vai firmando e afirmando identidade. Mas Jesus não diz, olha, vem agora e apacenta minhas ovelhas. Não, porque ele primeiro precisava testar. Gente, ele não estava pronto para apacentar. Por quê? Porque ele entendia do valor de Jesus, mas não entendia do valor das almas. Não entenderam? Vou repetir. Ele entendia do valor que Jesus tinha na vida dele, porque Jesus deu a ele identidade, mas ele não sabia ainda do valor das almas. Quando ele se frustra, daí Jesus pergunta se ele o amava, aí então Jesus dá destino para ele. Porque agora não era só a sua identidade firmada. Jesus reafirma a identidade e diz para ele o que ele tem que fazer. Agora Jesus dá destino, porque agora o valor não estava mais só em ter Jesus, mas em cumprir uma missão que Jesus também cumpria. Como Jesus havia ganhado ele, firmado ele, ele também poderia ir ganhar a outros e também firmar os outros. Por quê? Porque Pedro, não entendendo a sua identidade, desviava os outros. Quando você não entende sua identidade, você não firma ninguém, você desvia. Se a pessoa está aleijada, você deixa ela no chão. Se ela está na cadeira de roda, você bota ela na maca. A gente é um perigo, vou repetir, para a sociedade, carregando o nome de Deus. Por causa da identidade que você tem. As pessoas olham para nós como alguém que carrega, como alguém que é um grande cisne. Mas se você não entende quem você é, você tira o aleijado da cadeira e coloca na maca. E em vez de você levantar o osso seco, você mata e deixa ele no osso. Você entende? A nossa responsabilidade e responsabilidade que nós temos
Você foi chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Mas o que a gente faz quando não entende a nossa identidade? Amaldiçoa, desflama, murmura, desfaz, desanima. Foi isso que Pedro aconteceu. Quando ele não tinha destino, ele volta a pescar. Depois de ser um pescador de homens, ele volta a pescar peixe. Ele anda para trás. E sabe o que acontece quando ele anda para trás? Todos que seguem ele também voltam, eles voltam a pescar. E Jesus vai lá na praia, assa um peixinho, né? Não sei onde Jesus pescou aquele peixinho, até hoje eu fico pensando onde foi que Jesus pescou, que não está escrito. Mas se não está escrito, não interessa para nós. Mas Jesus pega uma brasa, assim, uma brasa, assa um peixe e chama, joga para a direita! Aí eles disseram, aí jogaram. O mar que não dava para peixe, dá peixe. E uma pesca maior que a outra. Agora as redes não se rompem, diz a palavra. E mais 153 grandes peixes, além daquela pesca que eles tinham pescado. E eles dizem, é o Senhor. Quando eles dizem, é o Senhor, sabe o que o Pedro faz? A mesma coisa. Vou mergulhar e vou encontrar esse Jesus. Não quero nem saber dessa pesca, vocês se virem. Mas e se nós perder, ajuda nós aqui, Pedro. Se nós perder essa pesca, tem 153, está mais pesada que da outra vez. Não quero saber, eu quero saber do Senhor. Do Senhor da pesca. Glória a Deus. Quando ele nada, Jesus faz a pergunta e dá outro destino para ele, transforma ele na hora que ele pensou que tinha tudo acabado para ele. Jesus diz, não, continua sendo o grande cisne. Você só não está no lugar certo. Você já sabe a tua identidade. Agora, você tem que ir apacentar. E ele vai lá apacentar. Depois que ele apacenta, ele se torna poço. Mas é isso aí. Então dá um salto, pôs-se de pé, começou a andar. Depois entrou com eles no pátio, no templo, andando e saltando e louvando. Andando, saltando e louvando. Tudo que o Pedro fez. Andou com Jesus. Deu um salto e louvou. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está perto de você. E aí, vai continuar um patinho feio? Não, fala. Gente, fala. E aí, vai continuar um patinho feio? Ou descobriu que você é um grande cisne? Você entende, gente? Entendeu? Para que eu preciso descobrir? Para mim poder entender que eu posso lançar sementes e tudo pode se criar. A Bíblia fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que a criação ali está aguardando? Cadê um filho de Deus? Cadê um filho? Cadê um filho? Cadê um filho? E quantos são filhos de Deus aqui? Mas por que eles estão aguardando ainda? Porque tem um monte. Porque um monte que ainda não se encontrou. Não tem sua identidade firmada. Um monte que ainda tem ferrãozinho de abelha envenenando, coceirinha ainda no sangue. Está intoxicado ainda por tanta coisa que ouviu, viveu, né? Para mim não dá, não sei, eu não consigo, para mim é difícil, eu acho que para mim essa não é a minha chamada. Eu acho que não, se você tem sua identidade firmada, se você entendeu para que Jesus te chamou, a criação te aguarda. Então chega lá, eles estão te esperando. Vai! Amém? Amém? Glória a Deus. Vai na sua família e profetiza. Eles não querem escutar, não importa. Se você tem sua identidade firmada, né? Você profetiza. Volta lá, eu vou encerrar agora que está no meu horário. No 37, a gente vai terminar de ler lá o 37 e a gente vai orar. A mão do Senhor estava sobre mim, o Espírito levou, tá? Pode continuar, para um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos do vale de ossos que estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão reviver? E eu respondi, Senhor, tu que sabe.
Então ele me disse, profetiza esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra de quem? Do Senhor. Assim diz o soberano Deus, a esses ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Vocês entendem? Eu ouvi uma coisa essa semana negativa assim a respeito de outra pessoa da minha filha, e eu ouvi outra coisa a respeito de novo, e a pessoa continuou afirmando aquilo, e continuou afirmando e reafirmando. Aí eu escutei, ouvi e disse, não é nada disso. O que é o que o Senhor disse, não é o que eu estou ouvindo. Você consegue entender? Você entende o que eu estou dizendo? Não é nada disso. Você pode até ter laudos, quem entende o que eu estou falando? Você pode até ter situações escutando, mas nós não somos aquilo que as pessoas estão dizendo que nós somos. Nós somos aquilo que nós nascemos para ser. Quem entende? Você não é um patinho feio. Você não é um patinho feio, mas precisa de alguém que diga isso para você. Alguém que abre os seus olhos e mostre para você que você não faz parte desse bando. Amém? Olha lá. Porém tendões em vocês. Farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Olha só, ele vai dizendo o que ele vai fazer. Sabe o que eu vou fazer contigo? Tu vai ficar bonito. Tu vai ficar curado. Tu vai ficar transformado. Tu vai ser liberto. Eu vou fazer isso contigo agora, porque tu não é isso. Tu é isso que eu estou dizendo, não aquilo que eu estou vendo. Você é isso que eu estou dizendo, e não aquilo que eu estou vendo. Você é isso que eu estou dizendo, e não aquilo que eu estou vendo, nem aquilo que você está vivendo. Você não é o que você está vivendo agora, mas você é aquilo que a palavra de Deus está dizendo, e só precisa de alguém lançar uma semente. Porque muitas sementes malignas foram lançadas também. Então lançou uma semente ruim, rejeita. Rejeita isso, eu não vou confirmar, eu não vou dizer amém, eu não vou fazer assim com a cabeça, eu vou até escutar. Mas dentro de mim eu já rejeitei, porque não é isso que Deus diz. O que Deus diz é que tem que valer, não o que as pessoas dizem. Embora a gente precise ser humilde para ouvir as pessoas. Você entende? Você não vai ser mal educado, você vai até escutar. Mas não quer dizer que você tem que concordar. Entendeu? Sim. Porque não é isso. Deus não te levou em espírito para olhar, para poder acreditar naquilo que as pessoas estão dizendo, mas naquilo que você acredita que você já está vendo lá na frente, porque você está lançando palavras. Muita coisa que eu acreditei não aconteceu. Nossa, que inspiradora, apóstola, falar uma coisa dessa. Não aconteceu. Ainda. Entenderam? Ainda não quer dizer que não vai acontecer. E se não acontecer, não é um problema meu. É um problema da palavra que o Senhor mandou dizer. Quem entendeu? Não tem que acontecer porque é você quem está falando. Tem que acontecer porque é a palavra de Deus que está falando. E se não acontecer, foi a palavra do Senhor, não foi a sua. Jonas disse que Nínive iria ser destruída. Nínive foi destruída? Não. Jonas poderia dizer, nunca mais eu profetizo na minha vida. Sim ou não? Porque eu disse uma coisa e não aconteceu. Mas a palavra não era do Jonas. Era de quem? De Deus. Eles se arrependeram, Deus mudou. Você entende? Sim ou não? Porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, cobrirei vocês com pele, porém o Espírito em vocês e vocês terão vida! Aleluia! Eu vou ler de novo. Eu preciso terminar. Me ajudem. Porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês. Ele está falando aqui para osso. Para osso.
Entendeu? E cobrirei com pele, porém o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Então você tem que aprender a profetizar. Quem vai ser a primeira pessoa que você vai profetizar? Você. Ah, é o meu filho que precisa. Ah, é a minha filha que precisa. Ah, é o meu marido que precisa. Sim, todos eles. Mas a primeira pessoa que precisa que você profetize sobre você. Porque se você estiver firmado, você vai firmar todos. É automático que você lance palavras. Você precisa acreditar em você, porque Deus acredita em você. Deus diz que você é a menina dos olhos dele. Deus diz que tudo pode, porque Ele dá forças para você. Entendeu? Então se levante. Não, pode sentar. Pode sentar, pode sentar. Você vai levantar alguém. Levanta um. Me achou. Ato profético. Pois eu vou aí levantar. Ato profético de levantar. Amém? Glória a Deus. Eu quero que nesse momento você profetize sobre a sua vida. Amém? Você vai dizer: eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu nasci para vencer. Você vai começar a profetizar sobre você, sobre aquilo que não tem mais vida. Você vai dizer: eu sou um homem que leia as escrituras diariamente. Eu sou um cara disciplinado. Eu sou uma mulher disciplinada. Eu faço devocional até no banheiro. Até no chuveiro eu adoro Jesus. Você entendeu? Eu sou uma pessoa de muita intimidade, de muita oração. Eu ouço a voz de Deus. Aleluia. A palavra de Deus está em mim. Eu sou uma pessoa que não sou crente um dia e descrente no outro. Eu sou crente o dia todo. E nos outros dias também. É isso que você vai profetizar. Da minha boca só sai vida. E as palavras malditas, se eu tiver, se sair, já vai ser repreendido antes de ser lançada. A minha mente, ela é blindada para receber somente a palavra de Deus. Então você vai começar a profetizar, não sei o que está seco dentro de você. Aonde falta unção. Você entende? Deus não quer que você seja um pedaço de carne ambulante na terra, roubando o oxigênio dos outros. Não! Nós não nascemos para isso. Nasci para comer, para beber e para viver. Não, isso é os animais quem fazem. Você não, você é um filho. Tá bom? Então feche seus olhos. Não feche os olhos não. Pode profetizar com o olho aberto mesmo, olho fechado, como você quiser. Se sinta à vontade, você não é mais um patinho feio, você é um grande cisne. Um grande cisne sabe como ele se comporta. Amém? Eu queria que você andasse pela igreja agora e começasse a profetizar sobre você. Eu sou um homem de Deus, eu sou um profeta, a minha casa é uma casa abençoada, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu faço diferença nessa terra. Aonde eu vou, ali floresce. Pode ser seco, pode estar seco, vai florescer os ambientes onde eu entro. Aonde tem doença, ali eu chego, a saúde se manifesta. Aonde tem confusão, briga, ali a água começa a ter paz. Aonde tem problemas, aonde tem situações complicadas, chegou o Filho de Deus, chegou a Filha de Deus, que tem a sua identidade firmada, que tem um destino, que sabe para que nasceu. Ali a libertação, aonde eu chego tem libertação, não por causa de mim, mas por causa de onde o Senhor está me levando para profetizar, para declarar, para ser um instrumento. Senhor, usa a tua igreja, aonde nós estamos, Senhor, nós somos uma bênção e nunca uma maldição. A criação aguarda a manifestação, e eu
dia, porque eu já entendi a minha identidade, eu já entendi quem eu sou, para que eu nasci, da onde eu vim e para onde eu vou. Oh, Espírito Santo de Deus, leva cada um dos teus filhos, Senhor, aos lugares aonde eles precisam profetizar, aonde tem ossos secos, não para que eles possam contemplar a feiura do cemitério, a feiura dos ossos secos, mas para eles darem vida àquilo que é feio, para eles darem vida àquilo que está seco, para eles colocarem, Senhor, dar frutos num lugar que não dava mais fruto. Deus, em nome de Jesus, faz eles entenderem o poder da palavra do Senhor dentro deles, o poder da palavra de Deus dentro de cada um deles. Meu Deus, que eles possam ter afirmado e reafirmado a sua identidade como filhos, como filhas de Deus. Tira toda intoxicação, tira todo o veneno da serpente, Senhor, que tem picado a mente, a alma, o corpo, o coração, que tem fazido com que eles fiquem enfermos, que tem feito com que eles se sintam inferiores, que tem feito com que eles também, aqueles que não se sentem inferiores, mas que desprezam-se inferiores, é por causa da inferioridade que está ainda habitando dentro deles. Que cada um possa se sentir, Senhor, em nome de Jesus, como um grande homem, uma grande mulher que nasceu, oh, aleluia, nasceu para vencer. Que cada um esteja tatuado na sua mente como um vencedor, cada um esteja tatuado na sua mente como um grande profeta, alguém que lança a palavra, e palavra do Senhor, e cada palavra dê resultados para a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Diga, eu sou mais que um vencedor. Diga, eu posso tudo, porque há um Deus que me fortalece. Diga, eu não sou um patinho feio. Eu nasci grande cisne. Eu nasci a imagem e a semelhança de Deus. E todo veneno que eu adquiri na minha caminhada está sendo desintoxicado nesta hora. De a minha identidade de filho de Deus foi renovada. A minha aliança com o Senhor foi restaurada. E aonde o Espírito me levar, eu vou entender que vai ter vida. Eu vou entender que o Espírito, muitas vezes, não vai me levar a lugares bonitos, mas sim feios, para que o lugar fique bonito, através da palavra do Senhor, lançada na minha vida. Amém? Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. O que você vai fazer na sua carteira? O que você vai fazer na sua casa? O que você vai fazer nos seus filhos? O que você vai fazer na sua esposa? O que você vai fazer no seu esposo? O que você vai fazer com a sua família? Só quando tudo está bonito? Quando tudo está feio? Você vai dizer, ai, parece um cemitério, a igreja hoje, é isso? Não, está amarrado. Vai ter fruto, vai dar vida. Amém? Porque eu vou profetizar. A palavra do Senhor, o Senhor me levou aqui. Quem te trouxe nesse lugar? O Espírito Santo. Amém? Sabe aonde o Espírito Santo levou Jesus? Deserto. No deserto. Num lugar que não tinha nada. Você entende? Amém? E ele sai de lá o quê? Com uma missão. Amém? Lá ele tem a sua identidade firmada, porque Satanás diz para ele, se tu és filho, tu és mesmo filho, faz com que essas pedras virem pão. Sabe o que ele faz? Nem só de pão viverá o homem, eu sou um filho. Amém? Ele afirma ali, o diabo tenta roubar a identidade de novo, depois de 40 dias, mas ele reafirma ali a sua identidade, ele tem que reafirmar, e dali sai o destino dele. Assim também você vai sair daqui hoje com o seu destino e com a sua identidade firmada. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Queridos, não esqueçam do projeto de vida de vocês, tá? Se alguém não pegou, pode estar pegando aqui.
E não esqueçam, no dia 25 é o culto normal. E no dia da virada, dia 31, a gente começa o culto às 10 horas da noite, tá bom? Agora vamos orar de novo. Uma coisa viciante a oração. Mas a gente ora, mas a gente fica com vontade de orar. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque a tua palavra é pão, é vida. Obrigado por este ensinamento, Pai, que tremendo, que noite tremenda. Eu peço que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Nós queremos ouvir o que o Senhor quer falar, não aquilo que gostaríamos que o Senhor falasse. Queremos que o Senhor fale conosco, Pai, todo o tempo, alinhando o nosso coração com o céu. Que o Teu Espírito tenha liberdade de nos ministrar em todo o tempo, para que nós possamos ter esse coração, Senhor, que o Senhor quer que estejamos em nome